Bom, agora, livro de português, vamos para a página 90, tá? Então, livro de português, página 90. Na página 90, nós vamos trabalhar um texto, tá? Que mundo besta, esse texto, beleza? Então, vamos fazer a leitura da página 90. Faça uma leitura silenciosa e depois discuta com seus colegas. Então, leia na sua casa aí apenas com os olhos, tá? Que mundo besta! Fernando Bonassi é o autor que escreveu este texto. Minha mãe leu no jornal que o número de pobres do mundo está crescendo a cada dia. Quer dizer, cada vez mais gente passa fome por aí. Eu fiquei pensando nisso, lembrando que, às vezes, chega perto da hora do almoço e eu fico com muita fome. Há dias em que eu nem aguento esperar o almoço. O que eu faço nessas horas é comer um pedaço de pão com queijo, alguma coisa para enganar o estômago. Fome dói. Com fome, eu não consigo pensar em nada bom. Para falar a verdade, com fome, eu não consigo nem pensar. E o que é terrível com esse pessoal que passa fome no mundo é que eles não passam a fome que eu passo. Essa que eu posso enganar com pão, porque eu sei que vem vindo o almoço. Essas pessoas pobres passam fome sempre. Elas não têm pão para enganar, muito menos esperam o almoço que vem depois. Todo dia elas não conseguem pensar em nada bom. Todo dia para elas é só a dor da fome. Eu acho que nem posso imaginar isso de tão ruim que é. Pensar que há tanta gente comendo e tanta gente passando fome. É difícil entender. Que a gente deixe isso acontecer, que ninguém veja um jeito de dividir as coisas para todo mundo. Me deixa mais do que triste, deixa-me com raiva. Todos os que têm bastante coisa devem pensar num jeito de dividir com quem não tem, porque senão, que mundo besta é esse? Bonassi, Fernando, Vida da Gente, Belo Horizonte, formato 1999. Vocabulário: aguento, suporto, tolero, enganar, fingir, mentir, imaginar, achar, fazer ideia de. Bom, é um texto que trata a realidade do nosso país, tá? Que nós vivemos. Talvez não é a minha realidade da minha pessoa, da minha convivência no meu dia a dia, mas é a realidade de muita gente. Então aqui está falando sobre o quê? Que o número de pessoas que passam fome está crescendo cada dia mais. E aqui ele também falou que não é a fome que ele sente não, porque às vezes a gente não toma um café da manhã reforçado e às vezes não está na hora do almoço e a gente já começa a sentir aquela fominha, que se a gente comer uma bolachinha ali passa, ou às vezes vai ter um dia que a gente vai almoçar mais tarde, depois do horário que a gente está habituado a comer, geralmente no final de semana, tá? Então não é essa fome que ele está falando, não. Essa fome todos nós conseguimos suportar. A fome que ele está falando é de pessoas que não têm o que comer, tá? É pessoas que, como se diz, às vezes come hoje, mas não sabe se vai comer amanhã, que não tem o que comer nos outros dias. É muito triste essa realidade. Infelizmente, tem muita gente que passa fome, sim. Tem muita gente que não tem um prato de comida
né? Tem muita gente que não tem nem dentro da sua, às vezes está lá dentro do celular, mas a geladeira está vazia, tá? Que não tem nem o básico, né? Nem o arroz, o feijão, que é do nosso dia a dia para comer. Então a gente vê muito na televisão, nas reportagens, nos jornais, passando famílias que passam por essa necessidade. Então, aqui a criança tá vendo, tá comparando aqui, né, nessa reportagem de jornal, que a criança não, né, a mãe da criança estava lendo o jornal, né, e viu que o número, acredita que seja uma criança, né, que o número de pessoas, né, pobres está aumentando cada dia mais e são pessoas que estão passando fome, né? Então, a criança, ela ficou o quê? Com muita raiva, né, disso. Por quê? Porque ela não conforma com essa desigualdade que tem no nosso país. Por que para uns tem tanto e para outros não tem nada? Para uns sobra comida na mesa, para outros faltam. Então, é uma desigualdade muito grande que tem no nosso país. E ela acha que isso é um mundo besta, né? Então, no linguajar dela, ele usou besta, né? É uma coisa feia, é uma coisa errada que ele acha. Ele acha que as pessoas têm que o quê? Tem que aprender a dividir as coisas, a dividir o alimento, a dividir o pão de cada dia. Então, ele focou muito aí, né? Que infelizmente as pessoas pensam às vezes em si própria, não pensam no próximo, tá? Então, se eu conheço, se eu sei que tem uma família que está passando por alguma dificuldade, se eu tenho condições de ajudar, eu posso ajudar, é claro que eu vou ajudar. Agora, uma coisa é o seguinte, tem gente que fala assim, não, eu não tenho condição de ajudar, né? Gente, às vezes com um ombro amigo você consegue ajudar aquela pessoa. Às vezes você tem uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Então não vamos pensar só na coisa material não, tá? Vamos pensar também nos sentimentos. O que eu posso ofertar para aquela pessoa ali naquele momento que ela está passando? Tá bom? Aqui o texto está falando do quê? Da divisão da comida, tá? Que nós temos que aprender a dividir, que ele acha injusto essa realidade de uns passar fome, uns ter muito, outros ter pouco. Então ele acha isso errado, tá bom? Mas a gente trazendo para nossa realidade, né, quando fala em dividir, quando fala em ajudar o próximo, às vezes eu não tenho a comida para dar, mas eu tenho uma palavra, um ombro amigo, tá? Uma palavra de conforto, uma palavra que levante a autoestima daquela pessoa, para aquela pessoa, não, eu vou levantar a cabeça, né, e vou continuar aí vivendo, enfrentar a vida, enfrentar a situação, porque muitas das vezes falta coragem na gente, falta autoestima na gente, porque a gente passa por tanta coisa às vezes ruim na vida da gente, que às vezes a gente pensa que tudo vai dar errado, e aí quando a gente encontra uma pessoa que nos dá uma palavra amiga, aquela palavra, ela é tão forte, ela é tão positiva, que nos entusiasma e nos encoraja a continuar enfrentando. Bom, agora vamos para as atividades, tá? Estudando o vocabulário na página 91. Número 1, ordene as sílabas e forme palavras. Então, nós temos aí uma palavra que está embaralhada, suas sílabas. Vamos desembaralhar para ver qual palavrinha que é, tá bom? É uma palavra que tem no vocabulário. Bom, a primeira palavrinha aí é imaginar, tá? Então escrevam aí imaginar. Depois nós temos aí outra palavrinha que está também no nosso vocabulário. Nós temos aí enganar, tá? Então essa é a outra palavrinha que também tem no nosso vocabulário.
E por último, nós temos a palavrinha aguento. Aguento. Então, essas 3 palavrinhas aqui, elas estão no nosso vocabulário aí da página 90. Imaginar é o de laranja, o azul enganar e o verde aguento, respondendo a número 1 da página 91. Número 2, pinte as letras X e descubra as palavras. Então, vocês irão pintar todos os X e irão descobrir uma palavrinha que também faz parte do nosso vocabulário. A primeira palavrinha aí que vocês irão descobrir é suportar. Suportar, tá bom? Vamos ver qual que é a segunda palavrinha que vocês irão descobrir. Mentir. Mentir é a segunda palavrinha. Vamos para a terceira palavrinha que vocês irão descobrir pintando a letrinha X. Achar. Achar. Então, vai ficar suportar, mentir e achar na número 2. Vamos para a número 3. Observe as palavras nos parênteses e escreva nos espaços as mais adequadas para completar as frases. Ela não a mentira, tolerava ou fingia? Ela não tolerava mentira ou ela não fingia mentira? Nós temos que ver se combina aí a frase, né? A palavra, então, tolerava ou fingia que se adequa nesta frase? Letra A vai ficar tolerava. Ela não tolerava a mentira, tá? Tolerava. Vamos para a letra B. José ficou a. Como poderia acontecer aquilo? José ficou a fingir como poderia acontecer aquilo? Ou José ficou a imaginar como poderia acontecer aquilo? Vai ficar desta forma, tá? José ficou a imaginar como poderia acontecer aquilo, tá bom? Imaginar. Letra C. Eu aguento segurar estas coisas ou eu minto segurar estas coisas? Eu aguento segurar estas coisas. Então, ficou desta forma, tá? Tolerava na letra A, imaginar na letra B e aguento na letra C. Certinho? Vamos para a página 92. No texto, você leu as frases abaixo. Letra A. Minha mãe leu no jornal que o número de pobres do mundo está crescendo a cada... Bom, vamos ler aqui novamente então. Minha mãe leu no jornal que o número de pobres do mundo está crescendo a cada dia. Essas pessoas pobres passam fome sempre, elas não têm pão para enganar, muito menos esperam o almoço que vem depois. Letra C. Todos os que têm bastante coisa devem pensar no jeito de dividir com os que não têm, com quem não tem. Agora, nos quadros abaixo, faça um desenho para cada uma dessas frases. Então, a letra A, você vai ler aqui a frase da letra A e desenhar aqui. A letra B vai desenhar aqui e a letra C vai desenhar aqui. Então, vamos aqui dar um exemplo. Letra A. Tá aqui, ó. Minha mãe leu no jornal que o número de pobres no mundo está crescendo a cada dia. Então, você pode desenhar o jornal aqui, a mamãe lendo o jornal e aqui a manchete do jornal falando que o número de pobres está crescendo. Então, cada um vai usar a sua criatividade para desenhar, tá bom? É só uma sugestão. Letra B. Letra B, você pode desenhar várias pessoas aqui que estão com fome, tá? Letra C. Você pode desenhar aqui as pessoas dividindo o alimento com aquelas pessoas que não têm. Então, cada um vai usar a sua criatividade para desenhar. Número 2 também é resposta pessoal.
O que você acha que deveria ser feito para que não houvesse fome no mundo? Então, você vai colocar aqui sua resposta. O que você acha que deveria ser feito para não haver fome, tá? Para as pessoas não passar fome. Número 3. Você já ajudou alguém ou alguma instituição doando alimentos? Conte como foi. Então, se você doou alimentos para alguma instituição, né? Geralmente na época do Natal é a época que mais pede alimentos, né, para as instituições aí, né, para os asilos, tá? Para as crianças. Então, se você já fez algum tipo de doação, vocês conte aqui como que foi essa doação, para quem foi, tá? Número 4. Com a ajuda de seus pais, escreva 2 providências que você acha que o governo deveria tomar para que não houvesse tanta gente passando fome no nosso país. O que você acha que o governo deveria fazer para ajudar as pessoas a não passar fome? Eu acho que deveria dar emprego, né? Eu acho que deveria dar mais doação, tá? Cursos de capacitação. Então, você vai pensar, você vai conversar com o papai e com a mamãe e eles vão estar te auxiliando aí nessa resposta. 5. Leia a frase abaixo. Todos os que têm bastante coisa devem pensar no jeito de dividir com quem não tem. Você concorda? Justifique a sua resposta. Então, você acha certo a pessoa dividir com o outro, tá? Por que você acha que nós devemos dividir com quem não tem? Você vai colocar aqui sua resposta pessoal. Então, a número 1 ao número 5, tudo é resposta pessoal, tá bom? Bom, por hoje é só então, tá? É o livro de português. Vocês irão responder a página 91 à página 93, tá bom? 91 nós respondemos juntos, vai ficar 92 e 93, que são respostas pessoais, tá? Não esqueçam, leia o texto, tá bom? Então, assim, criem o hábito de fazer a leitura. Todos os dias treinem a leitura, certinho? Tá, então, atividade de casa, então, eu vou passar uma atividade para copiar no caderno de ciências, tá bom? E tem uma tarefa no livro de ciências para fazer em casa e essas 2 páginas aqui do livro de português, que são respostas pessoais. Então, beijos no coração, fiquem com Deus, até amanhã!